Olá, essa é a apresentação do trabalho da Biblioteca 0MQ, que será apresentado por mim, Rebeca, pelo Lorhan e pelo André Fortes. Então, 0MQ é uma biblioteca de mensagens assíncronas, destinada ao uso em aplicativos distribuídos ou simultâneos. Ela fornece uma fila de mensagens e, ao contrário do middleware orientado a mensagens, ela pode ser executada sem um broker de mensagens. Então, o 0MQ oferece suporte a padrões de mensagens comuns, tipo pub, sub, cliente-servidor, e também uma variedade de transportes, tipo TCP, multicast, WebSocket. E ela torna a troca de mensagens entre processos tão simples quanto a troca de mensagem entre threads. Então, entre as empresas que utilizam, a gente pode citar a Microsoft, o Spotify, o Facebook, o Bitcoin e o DigitalOcean. Para exemplificar a diferença com o middleware orientado à mensagem, a gente pode exemplificar utilizando o RabbitMQ, que é um broker de mensagens, né? Então ele aceita enviar mensagens. Então a gente tem um produtor que ele envia uma mensagem para a fila, mas ele não faz isso diretamente, né? Ele usa um exchange. Então, publicar uma mensagem o produtor envia uma mensagem para o exchange e o exchange encaminha a mensagem para a fila. Então, o exchange ele é responsável por rotear as mensagens com links e chaves de roteamento para várias filas. Esse binding aqui é uma ligação, é uma conexão entre um exchange e uma fila. A fila é esse pool onde são armazenadas mensagens. E o consumidor, ele pega a mensagem da fila e consome. Então, pensando numa arquitetura 0MQ, a gente tem um listener, um TCP listener, então ele escuta conexões TCP e ele gera um objeto engine e um objeto section. O objeto engine, ele se comunica com a rede e o section, ele se comunica com o socket 0MQ. Então, o pipe, existem duas maneiras de passar a mensagem internamente. Ele lida com a direção das mensagens a serem passadas. E o pipe é uma fila projetada para transmissão rápida de mensagens entre threads, né? E aqui é a API, a lib. Então, falando um pouco melhor sobre a arquitetura interna, a gente vai passar por estado global, modelo de concorrência, modelo de threading, árvore de objetos e encaminhamento de mensagens. Então, para evitar travamentos e erros de variáveis globais, a biblioteca não possui variáveis globais. O usuário ele é responsável por criar esse estado global explicitamente. E esse objeto que contém o estado global ele é chamado de contexto, né? Então, do ponto de vista da lib, é apenas um objeto para armazenar qualquer estado global que a gente precise. Olá, meu nome é André e eu vou falar um pouco mais sobre o 0MQ. Começando pelo modelo de concorrência, ele pode ser um pouco confuso no início, porque ele vai usar a passagem de mensagens para conseguir obter simultaneidade e escalabilidade interna. Logo, por mais que ele seja uma aplicação multithread, aqui a gente não vai usar mutex, nem variável de condição, nem semáforo. Logo, a gente percebe então que cada objeto vai ter a sua própria thread e nem outra thread vai alterar isso. Logo, por conta disso, os mutex não são necessários. As outras threads vão se comunicar com o objeto enviando mensagem, né, comandos, e para poder distinguir em nível de usuário, da mesma forma que o objeto pode se comunicar com outros objetos, né, potencialmente em execução em diferentes threads. No modelo de threading, a gente percebe que existem dois tipos de threading. As threads de aplicativo, que são para poder utilizar a API, para poder enviar comandos, né? Criada fora da aplicação para poder acessar a API. Ou então uma thread de input e output, para poder enviar mensagens de segundo plano, né?
A partir disso, a gente pode falar sobre a thread underline T, que é uma classe de portabilidade para criar threads de maneira independente do SEO aqui no ZeroMQ. E também é válido falar que cada thread possui uma própria fila de leitura, né? Cada uma vai receber as mensagens e a partir dessa fila de leitura vai executar essas mensagens ou fazer o que tiver que fazer. E isso é a partir da classe Mailbox T, que organiza esse tipo de request. Falando um pouco mais sobre a árvore de objetos, aqui o objetivo principal é fornecer um mecanismo de desligamento determinístico, né? Ou seja, seguir uma regra prática de que o objeto solicitado a desligar vai enviar uma solicitação de desligamento a todos os seus filhos. E aí ele vai aguardar a confirmação antes de se desligar, né? Como pode ser observado, isso vai liberar todos os comandos entre os dois objetos, porque ele vai fazer essa solicitação para liberar efetivamente todos os comandos em andamento entre os dois. Por conta disso, não vai ser necessário utilizarmos contadores de frequência, justamente por causa dessa liberação mútua que vai acontecer. Quanto ao encaminhamento de mensagens, basicamente ele vai se dar numa estrutura única, né, numa matriz, e basicamente vai funcionar numa estrutura de canais ativos e passivos. Cujos canais ativos eles podem enviar e receber mensagens, né? Ou seja, eles vão ficar responsáveis por toda essa comunicação e vão estabelecer esse encaminhamento. E já os passivos eles não vão poder receber, seja porque eles estão com a sua heap cheia ou então porque eles não têm nenhuma mensagem para processar, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, os canais ativos, quando for ser processado, vão ficar no começo da lista de processamento e o resto vai ser passivo, para poder resolver possíveis problemas de alocação de atividades ou de processamento. Logo, numa situação hipotética, primeiramente seriam processados os canais ativos e as mensagens. Eles teriam a prioridade para o processamento. Certo. Então, qual foi o problema que a gente escolheu, né? Então, o problema que a gente tem muito no nosso cotidiano é o processo de checkout ali de um e-commerce. Então, esse foi o problema que a gente escolheu aí para estar vendo em ação esse serviço de mensageria. Então, assim, na visão do cliente, ele está lá na loja da China, selecionou o produto, viu a descrição, selecionou a quantidade, viu o preço ali, tudo certinho, colocou o endereço de cobrança, o cartão, tudo certinho, né? Está ali tudo ok. Para ele, é um processo ali muito simplificado, né? Então, ele só vai clicar em finalizar pedido e já está tudo certo. Só que existem vários processos ali acontecendo por trás dos panos. Aqui, quando o cliente ele clica em finalizar pedidos, tem uma série de passos que a gente precisa fazer. Por exemplo, a gente precisa mandar e-mail com as informações do pedido, emitir a nota fiscal daquele pedido, separar o produto em estoque. Então, tem essa série de ações que a gente precisa estar realizando. Para a gente entender melhor a importância de ter as filas, né, desse serviço de mensageria, então vamos pensando no caso mais simples, né? Então, o cliente clicou em finalizar pedido. Se a gente fizer aquilo de maneira sequencial e esperar com que todos os serviços retornem, então, por exemplo, cliquei em finalizar pedido. Então, tem que esperar mandar e-mail. Por exemplo, mandar e-mail demora o quê? 30 minutos ou menos? Esperar uns 30 minutos para mandar e-mail, mais o tempo de emitir a nota fiscal. Então, se demorar 3 horas para emitir a nota fiscal, o cliente vai esperar esses 30 minutos mais as 3 horas. Imagine se ele ainda tiver que esperar o serviço, o produto ser separado em estoque. Então, ele clicou em finalizar, tem que esperar o e-mail, nota fiscal e estoque. E digamos que o estoque demora o quê? 3 dias para isso acontecer. Então, o cliente ia ficar clicou em finalizar e ficar com load ali infinito durante 3 dias, né? Esperar 3 dias para ver algum resultado na sua tela? Não. Isso chega a ser um absurdo até na nossa área, né? E aí, qual outra opção que a gente tem? Vamos fazer tudo isso em paralelo, né? Assim que finalizar o pedido, a gente vai mandar e-mail em paralelo, mandar a nota fiscal em paralelo, emitir a nota fiscal em paralelo, né? E o estoque também. Só que aí, ok, né? Então, em vez da pessoa ter que esperar a somatória de tudo isso, né? Ela vai ter que esperar o tempo maior desses três. Então, se o que leva mais tempo é estoque, então ele vai demorar o quê? No máximo os 3 dias ali do estoque. Mas mesmo assim é um tempo impraticável, né? A pessoa não pode ficar ali 3 dias no loading esperando acontecer alguma coisa na tela.
Então, o que a gente faz, né, na computação? Vamos colocar um serviço de mensagem, que quando ele clicar em finalizar, a gente manda uma mensagem dizendo, ó, tem que processar isso daí, a gente tem que mandar um e-mail, a gente tem que emitir nota fiscal e estoque. E em algum momento isso vai ser feito. E aí, agora, o que a gente tem de legal? Em vez do cliente ter que esperar aquele tempão de, sei lá, 3 dias, ou 3 dias, mais 3 horas, mais 30 minutos, não. Agora ele só vai ter que esperar o tempo de colocar aquele item na fila. E quanto que é esse tempo? Ah, o quê? Meio segundo? 200 milissegundos? 500 milissegundos? Ou seja, é um tempo ali praticamente instantâneo e a gente tem essa grande vantagem. Então, vamos aqui ver o código, né? Vamos para a parte de execução. Então aqui, ó, a gente criou três programas, né, independentes, né, então eles não compartilham memória, não compartilham nada. Aqui estão os 3 processos rodando em paralelo, certo? Então aqui a gente criou esse programa principal. Para que ele serve? Ele serve para simular o cliente clicando ali no botãozinho de finalizar pedido. Então quando eu aperto a letra A, ele faz exatamente isso. Então ele cria ali um pedido, ele gera aqui um ID, o nome do cliente, endereços, informações do produto que ele selecionou. Então, por exemplo, vem aqui, ó, fiz essa etapa como se ele tivesse um outro cliente, né, aleatório, que também está finalizando o pedido, né? É isso que esse programa faz. E aí, a gente vem para a parte legal, que a gente tem esses 3 processos aqui que eles estão rodando. Então, aqui é o serviço de e-mail, como a gente pode ver. Ele recebe, aqui a gente tem um ID do pedido, né? Então, ele recebeu aqui o pedido 1, recebeu o pedido 2, e ele foi processando assim conforme ele conseguia. E aqui também, a gente tem esse outro processo aqui que é o de estoque. Como a gente pode ver, ele é um pouquinho mais demorado. Então, ó, enquanto aquele serviço de e-mail respondia rápido, esse daqui demora bem mais. Então, ó, ele demora muito mais para processar. E aí a gente também tem aqui um serviço de nota fiscal. Como a gente pode ver, ele também tem o seu tempo, ele demora ali um certo tempo, que é diferente do e-mail, diferente do estoque. Aqui a gente tem 3 processos totalmente independentes, né? Que a única correlação entre eles é que eles recebem as informações sobre os pedidos que foram emitidos. Perfeito. Então aqui é o processo principal, né? Que é o que eu comentei. Então aqui a gente tem as informações, aqui a gente tem a parte para lidar com linha de comando, para mim poder digitar a letra A, né? Aqui a biblioteca para gerar dados aleatórios, né? Gerar dados fakes. Então aqui a gente criou 3 meios de comunicações totalmente independentes, né? Que é o canal 3000, 3001 e 3002, né? E aí um se comunica com e-mail, outro com estoque e outro com a nota fiscal. Certo? E aqui que está a parte principal desse processo. Então quando eu digito a letra A, ele vai gerar os dados aleatórios, pegar e transformar num JSON. E aí ele vai mandar para o estoque, mandar para a nota fiscal e para o e-mail. Então é isso daqui que ele basicamente faz. E aqui no e-mail, né? Então as importações do ZRMQ, enfim, ele trabalha com pool. E aqui a gente está dizendo em qual porta que ele vai receber, de qual porta que ele vai se conectar. Então na porta 3. E aqui é a parte que ele recebe a mensagem. O que a gente fez, ó, recebe a mensagem, transforma num JSON de volta, né? Porque tinha sido transformado numa string. E aqui a gente está guardando numa fila. Então a gente está, para conseguir tratar essa parte, né, a gente decidiu colocar uma fila, enquanto ele está up. E aqui ele vai executar, vai fazer essa parte de processamento. Então ele vai pegando os itens dessa fila que ele está gerenciando aqui e vai processar. E aí ele espera. E aqui para simular o tempo de processamento, vida real, então a gente falou, isso aqui vai demorar cerca de 1 segundo. Espera 1 segundo para dar ok. Aqui do estoque, né, é a mesma coisa, a mesma ideia, só que ele vai ouvir de outra porta e ele demora mais tempo, ele demora 10 segundos, desculpa. E aqui, na nota fiscal, ele demora 3 segundos. Né? Então cada um ali está respondendo o seu tempo, processando conforme o momento em que ele consegue. E aqui, se a gente quiser, a gente pode também estar vendo um dos benefícios, que é, por exemplo, a gente pode chegar aqui, parar o serviço de e-mail, parei o e-mail. Aqui está tudo rodando, né? O estoque nota, adicionei mais um pedido. Ali a nota está processando.
o estoque também está processando, né? Que é o ID 10. Perfeito. E aqui, deixa eu vir por aí. Deixar aqui o logs, né, rodando. Beleza? Então aqui a gente pode dar um restart nesse serviço de e-mail. O serviço caiu. Então, ele voltou, pegou os itens lá que tinha na fila dele e voltou a processar. Então, mesmo que esse serviço caia, quando ele se restabelecer, ele vai continuar de onde que ele parou. Certo? E aí a gente vem para as partes finais. Então, o que a gente viu ali é que a utilização dele é muito fácil de utilizar. Para um cliente, assim, e aí uma parte muito importante assim para o cliente, né, que está usando o nosso sistema, é que ele não vai ver que tem todos esses serviços rodando em paralelo, todo esse tempo ali que iria demorar. Para ele acaba aparecendo algo praticamente instantâneo. E aí outra coisa assim que a gente sentiu, e aí um ponto negativo aqui que a gente viu é a questão da documentação. A gente sofreu um pouquinho que não tinha um nível de detalhamento assim que a gente esperava assim na documentação e tudo mais. E a gente não sentiu falta de algumas funcionalidades. Então, assim, um tratamento ali com a fila dos dados que estão chegando. Também a parte de deixar o serviço ocupado, né? Porque do jeito que aconteceu, chegava várias requisições de uma vez e aí ele não esperava terminar uma para poder fazer a outra, né? Então foi um ponto ali que a gente viu um déficit nessa biblioteca. E aqui estão as referências, né? Então é isso. Isso daí foi o que a gente aprendeu com o ZeroMQ.